Mais palmas para o Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Agora eu quero estar convidando aqui a pastora Valdirene para estar trazendo uma palavra que o Senhor vai usar ela para estar falando aos nossos corações nesta manhã. Amém? Irmão, que a igreja venha levantar as mãos para a serva do Senhor, para nós estarmos intercedendo pela vida dela. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui, Senhor, a tua serva. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, Senhor, a proteção do Senhor sobre a vida dela. Do alto da cabeça à planta dos pés, que o Senhor venha derramar uma gota do teu sangue sobre o vaso do Senhor. Senhor, que nesta manhã o Senhor use ela conforme o Senhor quer, não conforme ela queira. Deus, que fique paralisada agora no mundo espiritual toda a potestade, para que a palavra do Senhor venha fluir no meio do teu povo. Guarda a família dela, Senhor, livra de toda a retaliação em nome de Jesus, porque ela é guardada e remida pelo sangue de Jesus, que há poder. Nesta manhã, Jesus, nós te entregamos a vida dela, a vida dos dela, e que o Senhor venha fazer a tua vontade. Restabelece, Senhor, o teu querer aqui neste lugar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Paz, Senhor, igreja. Glória a Deus, aleluia. É motivo de grande alegria estarmos aqui nessa manhã. Quando os pregadores pegam o microfone, eles falam assim, é um motivo de muita alegria. E eu tenho realmente alegria de estar na presença do Senhor. Tenho alegria de poder compartilhar com os irmãos acerca da palavra, né, de Deus. Oh, glória, irmã abençoada. Hoje nós vamos falar de um assunto que a gente sempre fala da igreja, né? E parece que a gente não vê o resultado. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Hoje nós vamos falar sobre oração. Quem é crente aqui dá um glória a Deus. Todo crente tem que orar, não tem, irmãos? Oração é um estilo de vida. Quantos concordam? Amém? Na quarta-feira nós estamos tendo aqui o grupo de intercessão que sempre teve nessa igreja, mas que é pouco aproveitado pelos irmãos. Nós somos brasas vivas, a Bíblia diz isso, não é? Não é isso que a Bíblia diz? Nós somos o quê? Brasas vivas. E a brasa, ela só é brasa quando ela está acesa, não é verdade? Quando ela está apagada, ela é o quê? Muito bem, irmã. Quando está apagada, é o quê, irmãos? Carvão. E o que faz a brasa estar acesa é o fogo. E o fogo, alguém precisa tocar o fogo, né? Alguém tem que ir lá e acender o fogo, né? E sabe o que acende o fogo dessas brasas vivas? A oração. Então a igreja precisa voltar, não falar de oração, precisa voltar a praticar. Porque oração é estilo de vida de um cristão. Cristão que não tem vida de oração, ele é apenas um religioso que vem na igreja cumprir um ritual de estar aqui. Agora, cristão que é cristão, ele precisa ter uma vida de oração. Precisa fazer parte da vida dele a oração. E o que a gente percebe hoje, irmãos? Dentro das igrejas, as pessoas vão na igreja, mas a gente não vê o fogo como fogo ardia. Não é verdade? Dentro da igreja? Não é verdade? Ou só eu que estou vendo errado? A gente chega na igreja, parece que todo mundo vem para cumprir um ritual, termina o culto, vai embora, vem e volta da mesma forma. É porque nós temos uma expectativa de que vir na igreja, estar no culto, vai mudar toda a nossa semana. Estar aqui ouvindo a palavra vai mudar toda a nossa semana, toda a nossa vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está certo, nós precisamos vir cultuar o Senhor.
Mas acima de tudo, nós temos que vir como brasa viva para acender o fogo neste lugar. Se todas as brasas chegar aqui acesas, o que vai acontecer? Vai haver uma explosão do poder de Deus, uma manifestação do poder de Deus. Mas o problema é que nós esperamos ser cheio aqui, ao passo que nós já devemos chegar aqui cheios. E aí nós oramos pouco, nós buscamos pouco. E tem vários fatores para a gente hoje estar nesse momento que a igreja está vivendo. Primeiro porque é o final dos tempos, e a gente sabe que no final dos tempos o Senhor Jesus diz que o amor de quase todos se esfriaria, né? Então, se o amor ia se esfriar, vai se esfriar só em relação a eu e o meu cônjuge, a eu e a minha família, a eu e as pessoas? Não, existe uma relação vertical e horizontal. Então o amor se esfria entre o homem e Deus, e o amor se esfria entre o homem e o homem. Então qual que é a nossa obrigação como igreja? Não deixar que o amor apague, não deixar que o fogo apague. E para mantê-lo aceso nós precisamos de orar, jejuar e meditar na palavra. O que nós recebemos aqui no final de semana é muito pouco do que nós podemos receber no dia a dia, quando estamos em nossa casa orando, meditando na palavra e buscando a presença de Deus. Na quarta-feira eu falei sobre o que, irmão Nilson? Vamos ver se o irmão Nilson lembra. E a irmã Manu, que estava aqui, só estavam vocês dois, e a pastora Wanda. Nós falamos sobre o que na quarta-feira? Qual foi o texto? Sobre oração, mas qual o texto que nós lemos? Tá vendo? Foi quarta-feira, irmão, já apagou da cabeça. Mas eu não culpo irmãos, não, tem muita coisa para... Muito bem, irmãs. Irmãs, Ana Clara também estava presente. Nós falamos sobre a viúva persistente. Hoje nós vamos ler esse texto, que fala sobre oração. Diz o seguinte, Lucas capítulo 18. Abre rapidinho sua Bíblia, que eu já falei mais de 10 minutos, no pouco tempo que eu tenho aqui. Bora lá. Lucas capítulo 18. Quando vocês abrirem, vocês vão dizendo amém aí, que eu vou saber que... Amém? Todos abriram, então? Amém ou não? Então, abre no capítulo 18. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam sempre o quê? E nunca... Então, Jesus contou essa parábola para orientar eles ou... advertir a importância da oração. E aí ele fala que eles deveriam sempre orar e nunca o quê? Porque ele sabia que em algum momento, às vezes a gente desanima. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra os meus adversários. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo. Para quem que ele disse? Para ele mesmo. Embora eu não tema a Deus e nem importe com os homens, essa viúva me aborrece. Vou lhe fazer justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor Jesus disse, ouça o que disse o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que o quê? Fala aí, igreja, que clama a Ele dia e noite. Então o Senhor nos diz que nós devemos o quê? Clamar. Em qual momento? O que significa de noite? O tempo todo, sempre. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todo segundo da nossa existência. Nós devemos o quê? Clamar a Ele. Eu digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Deus fará justiça e depressa. Aí ele termina essa história fazendo a seguinte pergunta. Quando o Filho do Homem vier,
encontrará fé na terra? Aí eu queria que você fizesse essa pergunta para você. Como é que está a minha fé hoje? Se Jesus voltar hoje para você, como é que está o nível da sua fé? Como é que está a sua fé, irmãos? Jesus sabia que no final dos tempos seria dias difíceis. Seria difícil os dias. E os dias difíceis, o que eles fazem? Eles nos dão duas possibilidades. Ou de nos afastar das coisas de Deus, ou de nos aproximar. As dificuldades só nos dão essas duas possibilidades. Ou você se distanciar de Deus, porque os dias são maus, são difíceis, e está difícil romper a vida com Deus. Ou você descobre que sem Ele, nada podeis fazer. Sem Ele nós não somos nada. Então se nós caminharmos para perto dEle, com certeza Ele achará em mim e em você fé quando Ele voltar. Mas o que nós temos percebido nos dias atuais é que a igreja está fria. Está fria por quê? Porque os dias estão difíceis e as pessoas têm desistido de orar. As pessoas têm parado de buscar. As pessoas têm parado de clamar a Deus. Ontem a Karina falou assim para mim. A Bíblia diz que a gente não pode ser insistente. Como que é? Que ela falou assim. A oração repetitiva. O que é oração repetitiva, gente? A reza. A falta de relacionamento. Você pode pedir a mesma coisa todos os dias. Desde que ela seja espontânea, né? Espontânea, fruto de um coração que reconhece que Deus é Senhor sobre todas as coisas e que Ele tem o poder de mudar a circunstância nas nossas vidas. Essa é uma oração que não é repetitiva. Eu posso pedir todos os dias as mesmas coisas para Deus. E aqui o Senhor fala sobre isso, Jesus. Nós devemos fazer o quê? Insistir. Se existe uma causa, você precisa fazer o quê? Insistir. E aí eu queria perguntar para vocês, tudo que nós pedimos para Deus, Deus nos dá em oração? Sim ou não? Não. Muito bem, irmãs. Muito bem. Existe algo que é importante nós entendermos como igreja. Existe uma vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que nós pedimos de acordo com a sua vontade, será feito. E como conhecer ou entender qual é a vontade de Deus? Como que vocês acham que a gente sabe qual que é a vontade de Deus? Abra sua Bíblia lá no livro de Salmos, no capítulo 6, no versículo 9. Nós vamos ler alguns versículos da Bíblia hoje, tá bom, irmãos? Pretendo não me estender muito, mas eu preciso ler com os irmãos. Davi falando que o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Davi, então Deus pode aceitar ou não a nossa não aceitar, Ele pode responder ou não a nossa oração. Abre a sua Bíblia lá no livro de João, no capítulo 14, no versículo 13. Amém? Abriram? E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Davi diz que Deus ouve a súplica, e Jesus diz que Ele fará aquilo que nós pedimos no nome dEle, para que o Pai dEle seja glorificado. Quem é o Pai dEle? O nosso Pai. Agora abre lá, vira a página aí um pouquinho para frente, 16, 23 e 24.
Amém? Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhe dará tudo o que pedires em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então até agora nós lemos que tudo aquilo que a gente pedir, Deus vai nos dar. Mas a irmã disse que a petição tem que estar alinhada com o quê? Com a vontade de Deus. Se a gente sabe que Deus tem uma vontade, então por que eu tenho que orar? Se Ele vai fazer de acordo com a vontade dEle. Por que nós temos que orar? Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 4. Pode ser Lucas 4. Lucas 4 e Mateus 4, a partir do versículo 1, fala do mesmo assunto. Qual é o assunto, gente? A tentação de Jesus. Quatro, 5. Amém? Amém, amém, amém. Outra pessoa lá, abre lá em Salmos. Alguém abre para mim Salmos 115, versículo 16. Quem abriu no 115, 16 pode ler. Se vocês não abriram, eu vou abrir primeiro, hein? Alguém abriu? 115, 16? Então leia bem alto. Amém. Os mais altos céu pertence a quem? E a terra ele entregou a quem? Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, diz o quê? O que diz em Gênesis 1, 26, igreja? Continue com o seu texto, sua Bíblia aberta aí no Lucas 4. Eu vou lá no Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Pode continuar. Lendo. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Continua. Até o 30. Você leu até o 30? O que o Senhor falou aqui? Ele criou o homem e ele deu o que para o homem? Domínio. Repete comigo. Domínio. Sobre o quê? Tudo que estava na terra. E aí o salmista diz que os altos céus é do Senhor e a terra ele deu para quem? Para o homem. Aí vamos agora para Lucas 4, 5. Diz o seguinte: o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-lo a quem eu quiser. Então se me adorares, tudo será teu. O que Jesus respondeu? Está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Engraçado, Gênesis diz que Deus deu tudo
para que o homem dominasse. Não é isso que diz em Gênesis? O salmista diz que os altos céus são os céus do Senhor, e a terra ele deu a quem? Por que Jesus não contestou Satanás aqui, dizendo para ele, não, a terra foi dada para o homem? Por que Jesus contestou ele, usando a palavra, dizendo que somente a Deus darás culto? Mas Jesus não contestou, dizendo que ele não tinha autoridade sobre a terra. Por qual motivo? Quem entregou a terra para Satanás? O homem. O homem deu a terra para Satanás, quando ele pecou. Mas a terra foi entregue para quem? Para o homem. Então por que nós devemos orar? Vou contar para vocês agora por que nós devemos orar. Deus é legalista. Ele atua em cima de legalidade. Assim como existem leis naturais, existem leis espirituais. De quem que é Deus tinha dado a terra para quem? Então é o homem que tem o poder de governar sobre a terra. E é ele que tem que tirar o domínio de Satanás sobre essa terra. Você está falando, então vocês têm a responsabilidade, é nossa? Sim. Mesmo Deus sendo uma vontade perfeita, a vontade dele acontece quando nós oramos. Por isso nós devemos orar. É um dos motivos pelos quais nós devemos orar. Porque Satanás hoje, ele tem o domínio da terra. Por quê? Porque o homem entregou. Então, para trazer a vontade de Deus de volta, nós precisamos orar, para que Deus derrama sobre ele a sua vontade. Jesus começa nos ensinando a oração do Pai Nosso. Como que é a oração? Pai Nosso que estais nos santificado seja o, venha a nós o quê? Seja feita a tua vontade. Como? Na terra como é no? Ele tem domínio aonde, Deus? Ele continua tendo domínio no céu. Mas na terra nós precisamos fazer a vontade dele se cumprir através da oração. É através da oração. Aí como que eu vou descobrir qual que é a vontade perfeita de Deus? A Bíblia toda vai te dizer qual é a vontade perfeita de Deus. Leia a Bíblia que você vai saber o que você está orando, se está alinhado ou desalinhado com a vontade de Deus. Aí você fala, uai, tem muita gente que morre, fica doente e morre. Não é a vontade de Deus? Porque a Bíblia diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos curados, sarados. A Bíblia diz isso, é verdade. E Deus tem cura para todos? Não, por quê? Porque existe um tempo determinado para cada um de nós, e essa é a vontade de Deus, às vezes, de recolher uns em determinado momento. Mas por isso eu vou parar de orar? Não, porque eu sei que existe uma vontade perfeita. E se for a vontade de Deus, quando eu oro, a cura acontece. Se é a vontade de Deus, se não é o tempo da pessoa, a cura vai acontecer. A libertação vai acontecer. Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos clamar a Deus. Abre a sua Bíblia lá no livro de 1 João, no versículo 5. 1 João 5, 14 e 15. 1 João, já estou lá em Apocalipse. Para a terra, exatamente, a oração traz o céu para a terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita nos céus. É tudo de cima para baixo. 5. Eita, eu estou em 1 Pedro, gente, hoje eu estou abençoada. Eu falo, uai, mas não tem capítulo 5 aqui. Estava lá em Pedro. 14 e 15. Quem abriu, leia. Pode ler, irmão. Essa é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que não alcançamos as coisas que temos pedido. Então a gente precisa pedir como? Segundo a sua vontade. Segundo a vontade de Deus. Se está alinhado com a vontade de Deus, vai acontecer. Abre lá em Provérbios 28, 9.
28, 9. Alguém abre em Provérbios 28, 9. Outra pessoa abre em Tiago, no capítulo 4, versículo 3. Provérbios 28, 9. E outro em Tiago, no capítulo 4. Como que é? Ou seja, como que eu oro fora da vontade de Deus? Quando eu não conheço a palavra. Então não adianta orar, porque até minha oração vai ser abominação. Tiago 4, versículo 3 em diante. Quem abriu, leia. Amém. Glória a Deus. Até aí, irmã. Quando que nós não recebemos? Quando nós estamos orando, desalinhado com a vontade de Deus. Quando nós estamos em pecado. Quando nós não ouvimos a palavra. E aí, tem oração que não vai ser respondida. Certo? Então Deus responde toda oração? Não. Quando eu estou desalinhado com a palavra, a oração não vai ser respondida. Quando eu estou em pecado, eu vivo em pecado, a oração não vai ser respondida. Mesmo quando eu não estou em pecado, mas eu oro com o intuito de pensando só em mim, desalinhado com a vontade de Deus, a oração não vai ser respondida. E nós vemos um exemplo claro de uma oração respondida, de um homem que era homem de Deus. Aliás, era o homem segundo o coração de Deus, e a oração dele não foi respondida. Quem foi esse homem? Quem? Davi. Por que a oração de Davi não foi respondida? Estava em pecado. A criança que estava sendo gerada no ventre, que foi gerada no ventre de Betseba, ela era o fruto de um adultério. A criança tinha culpa? Não, só que Deus não tinha propósito naquilo ali. Deus não permitiu. A Bíblia diz que Davi jejuou 7 dias e clamou pela cura daquele menino. E o que aconteceu? O menino morreu. A Bíblia diz que ele jejuou, vestiu o pano de saco, orou, clamou, mas Deus não respondeu a oração dele. Era fruto de um pecado, e Deus não tinha propósito em manter aquela criança. E o primeiro filho de Betseba, depois com Davi, que já foi fruto da união deles, foi Salomão, né? Que se tornou o rei, o sucessor de Davi. Então, irmãos, para finalizar, a vontade de Deus não se cumpre sem oração. A vontade de Deus na terra se cumpre através da oração. Então, quer que a vontade de Deus se cumpra na sua vida? Ore. Ore, bata, clama. Se Deus vai responder, se está alinhado com a vontade dEle, Ele só não vai te dar aquilo que você pedir, se não for propósito dEle para aquela situação. Mas se você não orar, a vontade dEle, mesmo Ele tendo uma vontade perfeita, não vai se cumprir. Então, Ele só não responde por 2 motivos. Quando está fora da vontade dEle, ou quando você não ora. Então nós precisamos orar. Nós precisamos voltar a ser uma igreja que ora, que clama a Deus. Irmãos, o mundo está de ponta cabeça. E a igreja está entrando na vibe do mundo, de Satanás. Esses dias a Ana Clara, que é super conectada aí, né? Me contando uma história, que eu nem vi isso, mas ela me contou que ela ouviu uma cantora, ouviu foi um podcast? Um podcast de uma cantora,
que estava começando aí no mundo gospel. E ela foi num evento, um dos eventos desses. Como que é o nome do evento? Você lembra o nome? Um desses eventos, sabe, tem um evento que acontece no Brasil, acho que acontece em Brasília, uma vez no ano. Tipo esse trem que acontece do mundo lá no Rio de Janeiro, acontece com o meio evangélico. Rock in Rio é do capeta. É um outro evento, como é que chama? Gente, não é possível, vocês não lembram, não? Não. É um negócio que acontece... Troféu Imprensa? Foi, mas eu pensei que fosse aquele que... Você viu isso, essa história, Wanda? Então, eu pensei que fosse naquele negócio que acontece lá no Rio, que tem outro nome. No Rio não, no Brasília. Aí... É isso mesmo. Aí a irmã foi lá, né? E ela cantou junto com um grupo famosíssimo no meio evangélico. Super. Hã? Foi. Eu não sei, eu não fico olhando esse negócio. Aliás, eu nem tenho tempo. Mas a Ana Clara me contou isso. Aí ela disse que no final, irmãos, do evento, os irmãos falaram, não, vamos sair. Era para comer alguma coisa? Era? Vamos fazer um karaokê. O grupo. Cristão, evangélico, né? Tava lá, só tinha gente evangélica. Pastor, eram os top of mind aí, né? Do gospel. E aí alguém chamou ela estava sendo introduzida naquele momento, né? Tinha cantado com esse grupo lá, famosíssimo. E aí eles chamaram ela, e aí o pastor falou assim para ela estava pronta para ir, descendo do hotel, ele falou assim, irmã, não vai não. Aí, não, mas já estou pronta, eu vou. Quando chegou lá, irmãos, sabe o que aconteceu nesse negócio? Misericórdia. Pensei que a irmã estava dizendo o que tinha acontecido lá. Só o dia, irmãos. Só o dia. Sabe o que é isso? Pessoas casadas, cristão. O capeta está dentro da igreja, irmãos. Usando os crentes. E as pessoas estão no altar. Então nós precisamos orar. Porque se nós não orarmos, nós não trouxermos o céu, a vontade do céu para a terra, nós vamos ver coisas piores acontecendo dentro da igreja. Então nós não vamos permitir. Nós não vamos permitir, senão nós vamos todo mundo junto com esses maleditos para o inferno. Porque um povo que está no altar, ministrando no altar, e anda fazendo esse tipo de coisa, vão todo mundo para o inferno, irmão. Não estou nem julgando, não. Estou falando que a Bíblia diz. Vai todo mundo para o inferno. Então tem muita gente no altar. Inclusive, a gente precisa ter cuidado com quem sobe no altar. Quem sobe no altar. Tem muita gente que canta e faz todo mundo chorar. E você está achando que eles são ungidos. Porque a música, ela tem poder de entrar na alma da gente. Se tem uma coisa que ministra no meu coração, mais do que até as próprias palavras, a pregação, é a ministração do louvor. Então, se a pessoa ela tem o dom, que aí não significa que ela não tem pecado, porque os dons, a Bíblia diz que é irrevogáveis. Os dons são irrevogáveis. Uma vez que Deus te deu um dom, ele vai sempre existir, esse dom. Independente de você estar fazendo para ele ou para Satanás, o dom vai existir. A pessoa vem aqui para o altar e ministra, e você chora, e acha que a pessoa está cheia de Deus, ela está cheia de demônio, aqui em cima do altar. E a gente, como igreja, sabe como que nós vamos identificar que essa pessoa está cheia de demônio? Através de um dom que chama discernimento de espírito. E só ativa esse dom quem tem vida de oração. Tem uma vida de jejum e oração. Um relacionamento profundo com Deus. E a igreja está desse jeito no mundo. E se vocês querem ser uma igreja verdadeira, se nós quisermos ser uma igreja verdadeira, nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de oração. Voltar à essência, voltar ao primeiro amor. Amém, irmãos? Era isso que eu tinha para falar nessa manhã. Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me dá de falar da tua santa e poderosa palavra. Senhor, eu te peço nesse dia, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha vida e me ajuda, Senhor,
todos os dias viver o estilo de vida cristão, embasado na tua palavra, Deus, meditando na tua palavra, orando, jejuando e trazendo a vontade que é feita no céu para a terra, estabelecida nos céus para a terra, Pai. Me ajuda a ser cristã, me ajuda a ser filha, me ajuda a viver, Deus, como o Senhor me projetou para viver nessa terra, assim como a tua igreja, Senhor, nos levanta como igreja, desperta a tua igreja para viver uma vida que honra e glorifica o teu nome, para que quando Jesus voltar, quando o Senhor voltar, o Senhor veja e ache em nós fé na terra, Pai. Acha na minha vida e na vida dos meus irmãos um coração cheio de fé, um coração que não perdeu a essência do evangelho, Pai. Em nome de Jesus eu oro e em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos.